Eu, mulher de 28 anos, estou cansada do meu namorado de 28 anos ficar irritado com coisas que eu digo e que não são ofensivas. Ele fica chateado por motivos insignificantes, o que está me deixando exausta. Eu e meu ex-bancário nos separamos. 2 semanas após eu ter postado o que está acima, nós tivemos uma briga porque fiquei surpresa ao vê-lo na cozinha quando havia acabado de vê-lo na sala. Você tem um problema com isso? Eu disse, claro que não, eu estava apenas surpresa, e continuei a fazer a lavanderia. Ele saiu da cozinha e foi para a sala. Resposta curta quando eu tentava conversar com ele. Eu supus que ele precisasse de tempo sozinho, então fui para o living para ligar para minha amiga. Enquanto estava falando com ela, ouvi-o sair do apartamento. Depois de terminar a conversa com ela cerca de 20 minutos depois, eu saí para procurá-lo jogando Pokémon Go. Eu tentei falar com ele normalmente e ele continuou dando respostas curtas, não me olhando. Finalmente perguntei a ele o que estava errado. Ele disse nada. Eu disse para dizer-me. Ele disse que não se sentia bem-vindo em meu apartamento devido ao tom da minha voz. Para os ouvintes que ouviram as lutas anteriores, vocês sabem o meu tom, e a forma como eu formulo minhas frases eram coisas que o irritavam muito. Mesmo se fossem declarações inocentes, como acho que você estava viajando na segunda-feira, ou qualquer outra coisa que de alguma forma o ameaçasse e o fizesse ficar imediatamente defensivo. Diferente das outras vezes, onde nós lançaríamos em uma luta que duraria horas ou dias porque ele insistiria que eu teria um tom, eu diria que não era assim que eu quis dizer, e pediria desculpas, mas isso nunca seria suficiente. Nesta vez, nós conseguimos passar por isso relativamente incólumes, e devido principalmente à minha paciência se posso dizer. Mas então mais tarde naquele dia ele me disse como meu indecisão era irritante. Que eu nunca relaxava. Naquela noite, eu queria ver alguns amigos por algumas horas porque havia apenas interagido com ele por várias semanas naquele ponto e eu precisava de tempo social. Ele disse que estava bem, ele sempre dizia isso, como se eu precisasse da sua permissão. Então eu saí. Estou a 25 minutos de casa e quase no meu destino, ele me manda uma mensagem dizendo que se sente sozinho, ele vai voltar para o seu país em breve, deseja que eu não tenha saído, nós não temos muito tempo juntos, estávamos supostamente passar o dia todo juntos, essa era notícia nova para mim. Leva um esforço grande para manter a ansiedade baixa e simplesmente desfrutar do tempo com meus amigos antes de voltar para casa. Argumentamos por 2 horas sobre isso, mesmo sabendo que há várias vezes em que eu aponto para ele que está se repetindo, ele disse que não sabia que iria se sentir assim. Então como eu poderia antecipar suas necessidades? Me ocorreu que ele frequentemente faria isso, esperar até tarde demais para mudar algo, reclamar e fazer com que fosse culpa minha. Como quando ele me acusou de deixá-lo sozinho para se virar por conta própria em uma festa por 1 hora, era 15 minutos. Eu estava vigiando o relógio sabendo que ele era inseguro e não gostava de reuniões sociais, ou que eu estava com a minha amiga que ele não gostava da vez toda. Eu conversei com a minha amiga por menos de 5 minutos durante toda a noite porque tinha um olho no relógio e o outro no meu namorado. Por que ele não se levantou para conversar comigo na festa e me dizer isso? Por que ele esperou até a festa terminar e nós estivéssemos em casa e ele segurasse isso sobre minha cabeça? Eu me lembro da vez em que voltamos de uma ilha tropical e ele disse que desejava que tivéssemos relaxado mais, quando eu era a pessoa que planejou a viagem e estava dirigindo. E não ocorreu a ele dizer para mim a qualquer momento que apenas queria relaxar em algum lugar? Eu pensei que estava relaxando porque ele estava conversando comigo no carro e jogando Pokémon Go enquanto eu estava dirigindo, mas na verdade não era assim? E lembro-me da vez em que ele ficou zangado comigo o dia todo porque acha que eu estava zangada com ele e fiz algum comentário que ele tomou pessoalmente surpresa. E ele não me disse porque até horas depois, só quando eu pressionei e pedi para ele me dizer. Esse tipo de coisa. Sempre vocês, caralho. O dia do julgamento. Ele finalmente sai do meu país. Ele está de volta ao seu país natal. Me manda mensagens dizendo que se sente como se fracassasse conosco e não quiser estar em casa. Eu respondo com compaixão, mas digo que ele precisa descansar porque viajou muito tempo e não comeu nada, e eu queria dar ao nosso diálogo sobre seus sentimentos o tempo e a atenção necessários. E não podíamos quando era 3 horas da manhã lá e ele precisava acordar às 7 horas para trabalhar. Ele fica frio, ele vai dormir. Ele acorda ainda frio. Respostas de uma palavra só. Eu estou acostumado agora. Eu não fui babaca por gritar com você. Você não foi o errado. Eu chamo a atenção dele para seu comportamento. Eu digo que estou cansado de ele ir de quente a frio comigo. Você não me aliviou do jeito que eu queria. Eu reitero o que eu havia dito. Ele reitera que não é o que ele queria ouvir. Mais tarde naquele dia, nós nos separamos. Nós dois estamos tristes. Embora tivéssemos tempos difíceis, também tínhamos bons momentos, do contrário seria mais fácil largar. Eu estou desapontado comigo mesmo por dizer que ainda não reconhecia o abuso emocional. Eu disse que poderíamos tentar novamente. Ele disse que não podíamos. Nós dois choramos. Nós dois nos desculpamos. Nós dois agradecemos os bons momentos. No dia seguinte, ele acorda, zangado, irritado por eu não ter dado uma chance a ele, irritado por ele não ter nada para mostrar do nosso relacionamento, irritado com todos os sacrifícios que ele fez. Depois da última briga que eu postei sobre, ele disse para mim, eu olho para todos os sacrifícios que fiz e me pergunto, o que você sacrificou? Você vale a pena? Para dar uma ideia, isso é a coisa mais dolorosa que alguém já disse para mim, e foi o início do fim de nossa relação. Eu abri minha casa para ele, cozinhei refeições vegetarianas para ele, tentei apresentá-lo às outras pessoas para que ele não se sentisse sozinho, levei-o para fora e explorei o país com ele, tentei animá-lo, planejei todas as nossas viagens. Nunca foi suficiente. O que eu estava sacrificando? Meu tempo, minha energia, a saúde mental.
A minha liberdade pessoal, o meu tempo social com meus amigos, tudo. Era como se ele sempre esperasse o pior de mim, e apenas veria o que ele queria ver. Portanto, não falamos mais desde então, depois que ele me chupou e cuspiu e acusou-me de nunca ouvir seus sentimentos e sempre culpar por tudo, que eu deveria ter dito como eu me senti antes, que eu deveria ter ouvido sua desculpa, que ele aparentemente não tinha a intenção de se melhorar de verdade, apenas sentir mal com isso acontecer e repetir os mesmos comportamentos infinitamente. Se algum disso soa verdadeiro para você, por favor, saia. Eu comecei a ler Por que ele faz isso, desde que vi recomendado várias vezes por dia nesse sub. Está me abrindo os olhos sobre o que eu tolerava. Não vou mentir, eu sinto falta do cara que era no início, o rapaz gentil, as promessas, o amor, a preocupação, os gestos românticos acima e além. Mas eles desapareceram apenas meses após o relacionamento após trocarmos "eu amo vocês", e então veio a inveja. A insegurança, o nitpicking sobre o que eu dizia e como eu dizia, mesmo quando eu me desculpava, não era suficiente. Suas tendências controladoras. Ele exigiu que eu não falasse com meus amigos sobre isso mesmo após a separação, ele pediu para eu não falar com nossos amigos em comum sobre nossa separação. Eu nunca consegui fazê-lo feliz. Por favor, se você ler isso e pensar que lembra da sua relação, sabe que pode fazer melhor. Estou sozinho agora e estive nos últimos 2 semanas, mas no momento em que a gente se separou eu senti alívio. Eu senti um peso sendo levantado de mim. Tenho meu tempo novamente. Posso fazer o que quiser, quando quiser, sem preocupar-me com como ele vai se sentir ou reagir ou com quanto tempo nossa briga vai durar ou tentar gerenciar a ansiedade que ele me fez sentir. Pode ser melhor. Procure por sinais de abuso emocional e clique no link com mais de 60 exemplos. Pesquise por que ele faz isso PDF, e apenas leia as primeiras 10 páginas online. Se você se sentir ressoando, então saiba que já tomou um passo fundamental para uma vida mais feliz e saudável. Eu sei que ainda tenho algumas coisas para aprender. Estou tentando convencer a mim mesma de que foi uma relação emocionalmente abusiva, que não estava exagerando, que não posso voltar, que posso fazer melhor, que o meu futuro merece melhor, que ele não era o escolhido. Eu havia estado tão certa de que ele era, mas preciso continuar confiando no meu instinto. É difícil não mandar mensagens para ele. Sinto-me patética por considerar isso. Eu costumava ser mais forte. Talvez ainda seja. Preciso apenas recuperar a força. Preciso continuar praticando, sendo forte. Obrigado por lerem. Afinal de contas, muito obrigada por lerem. TL, doutor, eu saí da minha relação emocionalmente abusiva. Obrigada a todos que me enviaram mensagens e me ajudaram a ver que o que ele estava fazendo não era certo. Obrigada às pessoas corajosas que postam sobre sua insatisfação com seus cônjuges e me ajudaram a ver que as coisas podem melhorar. Por fazerem me sentir menos sozinha. Só, obrigada. Eu não consigo mais acompanhar o apoio que estou recebendo. Estou lendo todos os comentários. Muito obrigada por me convencer de que eu não estou louca. Muito obrigada por compartilhar suas próprias histórias dolorosas. Muito obrigada por entrar em contato e deixar comentários ou mensagens para enviar esperança e amor. Muito obrigada pelo seu apoio. Vocês são todas pessoas lindas, e eu espero que vocês estejam todos tendo vidas felizes e saudáveis e relacionamentos saudáveis. Cuidem de si mesmas. Eu sinto muito que você tenha passado por isso e espero que agora esteja em um lugar muito melhor e mais feliz. Quando comecei a me sentir assustada ao estar na mesma sala dele, quando ele começou a jogar ingredientes de jantar no dia seguinte a uma briga e estava falando comigo de baixo para cima, eu sabia que era hora de ir antes que as coisas piorassem. Estou muito feliz que você saiu. Só uma peça de conselho, não conte para seus amigos em comum ainda. Conte a história completa para o amigo mais próximo daquele grupo de amigos. Em seguida, vá gradualmente fazendo-os entender. Seja gentil, educado e não faça críticas. Apenas faça claro que você realmente tentou e é triste que não tenha funcionado, mas ele nunca parecia feliz com você, etc. Talvez dê indicações gerais de que há mais na história. Se eles perguntarem mais, apenas diga que tentou muito, mas não foi suficiente para ele. Diga que você espera que ele encontre o que está procurando. Parte de mim só quer ser a pessoa mais grande e deixar as coisas como estão. A outra parte de mim está irritada por ter pedido desculpas tanto quanto fiz e ter me segurado de contar até mesmo para amigos não mutuamente relacionados o que estava acontecendo, apenas para temperar sua raiva. Eu me afastei dos meus amigos mais próximos simplesmente para fazê-lo feliz e isso não foi suficiente. Sua história é que eu não ouvi, eu culpei ele por todos os nossos brigas e problemas, nós brigávamos o tempo todo, etc. Ele disse que fez tudo o que podia e isso não foi bom o suficiente para mim. Eu não sei se realmente quero reabrir isso tudo apenas por vingança. Eu prefiro seguir em frente com a minha vida e encontrar a minha própria felicidade porque eu mereço isso, em vez de reviver tudo isso novamente. Ele disse que apenas iria dizer que tínhamos diferenças e a distância tornou difícil. Eu não acho que ele diria mais porque se isso voltasse para mim, eu absolutamente corrigiria a narrativa com exemplos, datas e provas textuais. Estou orgulhoso de você, eu. Continue firme lá. Obrigado por sua ajuda. Eu agradeço muito pelo apoio que você me deu. Ele diz que eu não consolava da maneira como ele queria. Então me diga o que consola. Um abraço seguido de completa silêncio. Comida. Noite de cinema. Reassessmento. Afra McHale. Ideias para resolver a coisa. É como, puta merda, cara, seja adulto. Eu reitero o que eu disse anteriormente. Ele reitera que não é isso que ele queria ouvir. Então me diga o que você precisa ouvir.
É como, puta merda, cara, asterisco asterisco seja adulto asterisco asterisco. Boa despedida para porcaria de homem baby. Eu deixei um cara no ano passado por muitas razões, mas o que me fez sofrer foi que ele havia reduzido seu mundo a mim e somente a mim. Eu não podia deixá-lo sozinho e sem ajuda, pois é assim que ele manipulava para ficar por muito mais tempo do que eu queria. A cura vai ser um longo caminho. Estou orgulhosa de você por começar agora. Obrigado por seu comentário. Eu perguntaria a ele o que ele queria ouvir e seria como que eu havia dito, mas com palavras ligeiramente diferentes. Então, se eu dissesse exatamente o que ele queria ouvir, ele ainda não estaria feliz, ele mudaria para como minha desculpa não estava certa ou qualquer outra coisa. Estou me sentindo melhor a cada dia. Parabéns por saber quando sair, isso é poderoso. Obrigado a todos por seus comentários anteriormente. Aqui está a atualização, se vocês estiverem interessados. Olá, como alguém que está neste exato momento saindo de uma relação porque a minha vida está desmoronando diante dos meus olhos e meu namorado não consegue deixar de se sentir triste por si mesmo, porque é apenas muito cansativo para ele que eu estava prestes a morrer, entre muitas outras coisas ruins. Eu quero dizer. Você não precisa ser abusado para sair. Você está autorizado a ser feliz na sua única vida. Se o seu parceiro não pode dar o que você precisa, você tem que sair. Você pode encontrar uma nova forma de estar em uma relação diferente, onde o que você gosta um do outro possa permanecer intacto, não com abusadores, esses precisam ir. Você não precisa ser esmagado até o fundo para se levantar. Você está autorizado a ser feliz. Você está autorizado a fazer escolhas que são boas para você, apenas porque você merece. A única coisa errada na vida é machucar as outras pessoas, e quando fazemos isso, precisamos assumir nossos erros e pedir desculpas. Viva sua vida em amor. É chato, mas tipo. Tente ser bom com todos, incluindo você mesmo. Eta, isso não é para discutir este post, que é incrível e eu estou tão orgulhosa de você, OP. Vamos ser felizes. Isso é um bom lembrete. Obrigado. Eu me senti como se soubesse meses atrás que não funcionaria, mas tive que continuar tentando para garantir que eu não era o problema. É um defeito de caráter meu, e esperar que as pessoas mudem mesmo quando elas não mostram sinais de querer melhorar. Muito bem feito. Muitas pessoas ficam em relacionamentos terríveis acreditando que não podem fazer melhor. Errado. Ser solteiro é melhor do que isso. Deus, é mesmo amor, obrigado pela confirmação adicional. Obrigado por me dar essa reafirmação de que eu estou fazendo certo. Eu acabei de sair de uma relação extremamente abusiva, tanto física quanto emocional e tão manipuladora. Uma coisa que me chamou a atenção no seu post foi: eu sinto falta do antigo ele. Eu também senti isso. Eu senti a falta da pessoa que ele era no início, quando ele era carinhoso comigo e compreensivo em relação à minha saúde mental e apenas muito doce e amoroso. Mas então eu percebi que essa pessoa nunca existiu. Ele sempre foi o cara que me abusou. Ele colocava sua ex por meio de situações semelhantes e eles se separaram um ano antes de eu conhecer ele. Tentou me traí-lo logo antes da nossa primeira reunião, relacionamento à distância, enquanto me dizia quantas vezes ele me amava ao mesmo tempo. Havia muitos sinais vermelhos no início da relação que eu também ignorei. Ele sempre foi uma pessoa suja e eu estava cega pelo amor e usando óculos de lentes rosadas o tempo todo. O antigo ele em quem eu me apaixonei provavelmente nunca existiu, pois a paixão nos cega para essas coisas. Você está muito correto. Foi um amor apressado e manipulador, nunca foi real. Muito obrigada por isso. Espero que você esteja se saindo melhor. Eu sei o que você está dizendo. Os agressores são mestres da manipulação para nos fazer sentir como se fossemos a problema. Nunca lutei com ninguém da forma como lutei com ele, e tive algumas amizades muito voláteis na adolescência. Obrigado por isso. Eu pensei que eu era uma boa namorada, mas ele fez com que eu duvidasse até mesmo do meu caráter. Depois que a gente se separou, meus amigos compraram um Nintendo Switch para mim para me alegrar porque eles disseram que eu sempre estou cuidando deles e queriam ajudar da forma que pudessem. Foi quando eu percebi que porque tenho pessoas tão gentis e carinhosas em minha vida, eu deve ter feito algo para merecer elas. Eu tenho cadernos e e-mails e notas no meu telefone que detalham quase todos os incidentes. Algumas vezes eu me lembro de outro e escrevo sobre isso também. Poderia escrever um romance com tudo que ele fez. Talvez eu faça isso. Eu sinto muito que você tenha passado por isso também. Era para ser uma resposta de conforto, mas não sei se consegui transmitir isso corretamente. Eu realmente perdi a minha personalidade direta com ele. Eu sempre queria trazer à tona meus sentimentos, mas nunca conseguia porque sabia que isso levaria a mais brigas e eu estava simplesmente exausta de lutar. Ele era tão exaustivo estar com ele. Eu estou falando sério, era isso que ele queria fazer desde o último mês em que esteve aqui. É como se dizer, você está no Japão, mas sim, vamos caminhar até a estação para pegar um trem. Eu acabei gostando de jogar com ele, mas foi mais uma coisa que eu fiz para o deixar feliz. Eu era como se ele apenas quisesse estar zangado. Algumas vezes ele simplesmente acordaria zangado e ficava assim o dia todo, ignorando-me e meus mensagens e então explodindo em mim quando eu chegava em casa. Eu estou tão orgulhoso de você por ter saído disso. Estou tão triste que você tenha tido que passar por isso, mas agora está tudo acabado. Você está bem agora. Muito obrigado, às vezes preciso da reafirmação. Obrigada por entender. Eu também sinto assim emotico indeciso. Ele falava sobre a ex dele às vezes e agora estou começando a me perguntar se ele tratou elas da mesma maneira. E agora estou começando a me perguntar se ele as manipulou psicologicamente também. Estou orgulhoso de você. Coração vermelho. Eu concordo plenamente com a última declaração. Alguém sugeriu que ele tivesse transtorno de personalidade limítrofe. Eu havia adivinhado isso mesmo alguns dias após o fim do relacionamento, enquanto tentava entender por que nada que eu fazia era suficiente.
Pesquise e veja se soa familiar. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Espero que agora esteja melhor. Eu estou impressionado com o que aconteceu com esse homem. Peço desculpas por você ter tido que passar por isso, mas estou muito feliz em saber que você tem um marido amoroso há muitos anos. Talvez você possa dar-lhe um pouco mais de amor e apreço hoje. Acho que ele iria adorar isso. Isso me dá esperança porque eu realmente pensava que esse cara era o certo para mim. Eu estava tão certa disso. Um mês depois e eu sabia no meu coração que nós estaríamos juntos para sempre. Estávamos falando sobre nosso futuro casamento de forma casual e como, é claro que isso vai acontecer. Primeiro, ignorei sua inveja em relação à minha amiga e pensei que apenas sendo amorosa, leal e honesta ele seria capaz de superar suas inseguranças. Não foi assim. Em seguida, tentei atribuir seu raiva irada sobre pequenos comentários ou mal-entendidos à esperança de que as desculpas seriam suficientes. Então eu disse a mim mesma que ele estava sob muito estresse e tentei ouvir o que ele tinha a dizer e apoiá-lo da melhor forma possível, esperando que isso o alegrasse. Foi apenas nunca suficiente. Eu tenho e isso faz sentido. Muito obrigado por essa percepção. Espero que ele receba ajuda. Obrigado e meus parabéns. Estou orgulhoso de você. Este é um bom conselho. Ninguém mais me tratou assim, mas eu tenho o hábito de deixar meu parceiro a me tratar menos do que mereço. Algo que definitivamente preciso trabalhar para melhorar. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas isso é exatamente o que eu estava pensando. Muito obrigado por isso. Nós fomos melhores em relacionamento à distância do que éramos na vida real. Obrigado. Peço desculpas que você tenha tido que passar por tudo isso. Mas estou feliz em saber que agora você tem um parceiro mais amoroso e apoiador. Você merece isso. Eu amo isso tanto. Isso seria incrível. Eu entendi. Ele disse que ficaria frio porque estava processando, mas isso acabava se tornando tempo para ele descobrir o que eu fiz errado. Eu recomendo que se você sentir que está se afastando, apenas diga à sua namorada: lamento, preciso de um pouco de tempo para mim agora. Estou processando muitas emoções e preciso de espaço por alguns minutos, uma hora, etc. Diga a ela que ama ela, mas que não está lidando com algo da forma como gostaria de estar e precisa verificar com ela mais tarde sobre isso. É muito doloroso quando as pessoas se afastam repentinamente e por razões aparentemente sem sentido, e não abrem-se até serem importunadas, e recebem uma lista de coisas que fizeram errado em resposta. É difícil e exaustivo. Seja honesto e comunique-se e saiba seus próprios limites emocionais. E assume responsabilidade por eles. E vocês dois estará bem. Obrigado. Eu simplesmente não consegui mais aguentar. Eu me sentia como se não pudesse dizer ou fazer nada certo. Estava começando a me ressentir dele por todas as críticas e reclamações que ele fazia. Eu apenas precisava que isso acabasse. Pessoas sugeriram isso e, na verdade, ocorreu-me enquanto pesquisava as razões pelas quais nossa relação não deu certo alguns dias após termos nos separado. Descreve-o com perfeição. Eu gostaria de poder dizer-lhe, mas ele não está falando comigo e parece ainda estar muito zangado comigo, então duvido que ele ouviria qualquer coisa que eu sugerisse. Sim, e aparentemente, o transtorno de personalidade limítrofe pode ser uma razão para isso. Sinto muito que você tenha tido que lidar com isso. Precisamos exigir melhor para nós mesmos. Eu estou impressionado com a visão clara que você me deu. Muito obrigado por isso. Como se fosse possível, eu não posso enfatizar o suficiente a profundidade dessa análise. Quase 9 meses de isso tudo. Sim, estou exausto também. Oh, que horror! Espero que eles vejam as coisas da mesma forma que você conseguiu. Obrigado, eu já faço e vou continuar fazendo assim. Eu agradeço por isso. Volto a você com carinho. Eu estava pensando em responder agora mesmo.